aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje, domingo, dia da decisão do segundo turno das eleições municipais de 2024. Obviamente, vamos comentar sobre eleições, tá ali no segundo tópico, mas não vou focar em nenhuma cidade em específico. Quero olhar alguns cenários no macro, algumas coisas que foram rolando, algumas notas que saíram aí nas últimas horas, muito interessantes. Duas aí que envolvem governadores. Tem mais algumas coisinhas aí que rolaram ainda, alguns desdobramentos de uma live do Barulho, mas eu quero começar falando sobre esquerda e direita no Brasil, mas pegando um tema em específico, BRICS. Ainda quero falar sobre o evento do BRICS, o Brasil, Lula, a sua queda. E eu quero relembrar o governo Bolsonaro, mostrar uma notícia que saiu para vocês, algumas repercussões dentro da esquerda, e vocês vão ver que essa discussão pode ser mais profunda do que parece. Aí depois vamos falar da nossa democracia. Tem dois assuntos, né? Os dois últimos temas. Um é a democracia e o outro é o desgoverno, agenda econômica, o que o governo Lula vem fazendo. Temas que estavam meio que em segundo plano nesse período eleitoral, mas que com certeza, a partir dessa semana, vão começar, né, a voltar com tudo pro noticiário. Enfim, vamos falar, né? Poder mais poderosíssimo de todos. Uma confusão aí, né? Que envolve sentenças, ixi. E tem uma notícia bem interessante sobre a CCJ e sobre a anistia do dia 8. Enfim, vamos, que é pra ver se dá tempo de comentar sobre tudo. E vejam só. Ontem, né, o ministro Botox, quem diz isso não sou eu, é o Leonardo Coutinho, falou que o cara é o ministro Botox. O mesmo cara que falou que Lula foi cooptado pela CIA, ele voltou pra falar que Lula mentiu sobre a queda para não ir para a cúpula dos BRICS. Foi tudo armação, tudo teatro, né? Falou, foi notícia, mais um comentário. Aí veja que curioso. Leonardo Coutinho, que é um cara que inclusive tem um livro sobre a Venezuela, sobre Hugo Chávez. Ele coloca ali a foto do Dilma, toma ali uns pontinhos, nada demais. PGR da Venezuela, também conhecido como ministro do Botox, acusa Lula de ter simulado um acidente para não ir à cúpula dos BRICS. Aí o Leonardo Coutinho comenta o seguinte: essa briguinha não é para valer, mas está difícil de interpretar. Só recomendo não acreditar em tudo. Eu gosto de acompanhar o Leonardo Coutinho na maior parte do tempo, mas eu acho que a visão política, a visão geopolítica dele é meio engessada. Certa vez o Leonardo Coutinho, ele fez uma análise aí de alguns temas, e aí ele trata, por exemplo, da questão da agenda verde como se fosse uma mega conspiração. Ele acha que não existe isso. Não existe nada relacionado à agenda verde, é tudo balela. Ele até vai citando ao longo do texto, né, um certo personagem, que rapaz, eu me vi naquele personagem, né? Fiquei assim, eu falei, nossa, como essa carapuça serve pra mim. Mas tudo bem. Leonardo Coutinho disse que é difícil de interpretar. Difícil de interpretar. Será que tá difícil de interpretar? Vamos dar uma olhada em umas coisas. Vejam só. Aqui saiu no final da noite de ontem. Stedley, líder supremo do MST, diz que veta a Venezuela no BRICS mostra Brasil subalterno aos Estados Unidos. Para o líder sem terra, a atitude brasileira revela a posição ideológica do corpo diplomático que age com interesses de classe e historicamente subalternos à União Europeia e os Estados Unidos. Aí você vai para o Brasil 247. Chegou aqui o dia da esquerda brasileira torcer pro Trump para ver se Lula deixa de ser, né, tão vassalo do Biden. Mas acho que não vai adiantar muito, não. Rui, você acha que a vitória do Trump é preferível, pois irá afastar o Lula da agenda do imperialismo? A gente está há 8, 9 dias da eleição nos Estados Unidos. Não acho que vai acontecer isso. O imperialismo não é um presidente da República. O imperialismo é um complexo de indústrias, forças políticas e militares. O Estado, a burocracia do Estado, principalmente no que diz respeito aos serviços de inteligência, a derrota de um Biden não vai levar a que o imperialismo deixe de atuar decididamente no cenário. Vai causar problemas, mas não vai impedir. Mas não colocaria o Lula num campo antagônico? Porque, por exemplo, se existe um alinhamento hoje do governo brasileiro em relação ao imperialismo, é um alinhamento com o Partido Democrata.
Se o Partido Republicano vencer, como ele está colocando, isso não afasta o Brasil dos Estados Unidos? Olha, a minha experiência com o PT, e olha que é uma longuíssima experiência. Antes de mostrar o que ele vai falar, aquele disclaimer básico. Não fica preso no rótulo. Tenta entender a mensagem. Você fala, ai, mas direita, direita. Eu já sei o que ele vai falar, então tô te avisando. Não fica preso no rótulo. Ela diz o seguinte, que quanto mais a pressão, quanto mais a situação fica problemática, mais o PT vai à direita. Sempre foi assim. Por exemplo, esse resultado eleitoral aqui que nós tivemos não vai empurrar o PT para a esquerda. Vai empurrar o PT para a direita. Infelizmente, é assim que a coisa funciona aqui. Então, se o Trump ganhar, o PT vai ficar mais conservador, o Lula vai ficar mais conservador. O que pode tirar o Lula desse conservadorismo seria uma mobilização vinda de baixo, né, das massas populares no Brasil. Ou fora do Brasil também, à medida em que influenciasse o Brasil. Agora, resultados adversos empurram o PT e o Lula para a direita. É um reflexo condicionado, pavloviano, que eles têm na política. O que ele tá falando aí quando ele diz o PT vai para a direita? Lembre que para essa turma o PSDB é direita, para eles o MDB é direita, o Kassab é de direita, não tem centrão. O que eles estão falando é o seguinte, toda vez que o PT perde, o PT, né, fica mais próximo do establishment. Fica mais próximo do establishment, abandona a agenda de esquerda. Né? A agenda do PT é o poder só. O que o PT precisa fazer para se manter no poder? É isso daqui, então o PT vai fazer. Mas o Leonardo Coutinho, ele tá com dificuldade de interpretar. Olha essa postagem. O Pepe Escobar é seguido por muita gente. O Telegram dele tem 62 mil pessoas. E o Pepe Escobar ele só escreve em inglês. E ele é lido por pessoas que não estão no Brasil. Inclusive, ele tá lá sempre batendo o cartão na RT, né? Que é a mídia oficial, né, do governo russo. Então, acho que é 100% alinhado. O Pepe Escobar acabou de postar nas últimas horas essa imagem. O cavalo de Troia sendo pilotado pelo Lula com o bonezinho do Tio Sam. Lula, vassalo do Biden, cavalo de Troia do BRICS. Aí o Maduro dá um pronunciamento. Os BRICS se escrevem com B de Bolívar. O B é de Bolívar. Não é de Brasil. O Brasil não tem mais nenhum tipo de relevância. Aí, diante de tudo isso que comentou, e eu falei pra vocês, eu quero falar sobre Lula e Bolsonaro, pegar essa discussão para trazer para algo um pouco mais amplo. Veja isso daqui. BRICS, Brasil perde influência e bloco vira CRIBS. Entenda. A Yara comenta, o mundo que tudo vê enxerga o que o atual governo faz. O Brasil perdeu influência no BRICS devido a uma combinação de fatores econômicos e políticos. Internamente, o país enfrentou uma série de crises econômicas, corrupção e instabilidade política, o que reduziu seu papel como ator regional e global. Além da crescente influência da Comunidade e da Índia no grupo, levou o BRICS a focar mais em interesses asiáticos. Com a maior participação dos países asiáticos, a agenda econômica e política do grupo se distanciou das prioridades brasileiras, tornando o Brasil menos influente dentro do bloco, que muitos têm ironizado como CRIBS. São os comunas, Rússia, Índia, Brasil e África do Sul, né? O Brasil já está ficando lá para o fim. Ninguém nem leva mais a sério. Antes de voltar nisso, e também respondeu o Leonardo Coutinho, veja mais um comentário vindo de setores mais à esquerda. O golpe no Brasil foi dado. Não é o da Dilma, é o de 22 contra Bolsonaro. E estamos dentro desse golpe. Os democratas, o partido do Biden, controlam o governo Lula e estão ditando tudo o que esse governo faz. E não estão nem aí se algo irá afetar a reputação do PT, de Lula, do Brasil. Estão avançando a agenda deles na América Latina e só isso importa. Os democratas viram no retorno de Lula ao poder
como uma oportunidade de consolidar, através do Lula, a esquerda woke no Brasil, avançar suas políticas na América Latina, que seriam uma política anti-desenvolvimento, anti-agro, anti-Venezuela, pró-pauta verde, etc. O Brasil está completamente dominado e eu não sei qual é a saída. Aí veja esses dois comentários para a gente chegar no desfecho. Jair Messias Bolsonaro, para a gente amarrar tudo. E ambos os perfis aqui são de esquerda, são pessoas mais simpáticas ao Ciro Gomes, seguem uma linha mais próxima ali do que seria o trabalhismo do Leonel Brizola, Darcy Ribeiro. E aí o Reubster comenta: nunca mais o PT terá o meu voto. E o Marcelo Furtado reitera: nunca mais o PT terá o meu voto. Aí eu te pergunto, por que tu acha que essas pessoas estão falando isso? Você saberia explicar? Eu fiz esse tweet falando, né? Ambas pessoas não são de direita, sem galhofa. Você consegue entender por que Lula está gerando essa reação em sua base? Se não sabe, você deveria saber, já que eu creio que você quer libertar o Brasil do PT. Aprenda sobre tudo e saiba como conversar com pessoas para convencê-las. Nem toda pessoa de esquerda defende a agenda woke. Nem toda pessoa de esquerda é favorável às ONGs. Nem toda pessoa de esquerda bate continência para o Jorge Soros. Essas pessoas da esquerda que não seguem essa linha, existe. E eu acho que essas pessoas vão ter um choque muito grande, principalmente com alguns embates que tem na direita em relação à economia e também algumas questões sociais. Elas não conseguem engolir o governo Lula. Porque o que a direita chama de globalismo é o que essa turma fala: cara, o Lula é um serviçal dos Estados Unidos. Que seria o que a direita, assim, de forma similar, chama Lula a serviço do globalismo. Aí veja isso daqui. Veja o comentário que a Gringa Brasilian fez. Veja que a gente comentou até agora sobre o BRICS. E veja Felipe Martins, de volta, né? Tava dando uma olhada em umas coisas antigas. Aí eu reachei esse tweet, né? O tweet original do Felipe Martins, quando eu comentei em 2020, era assim, ó. Tava todo feinho. Aqui é mais bonitinho para ir pro Atlas, né? Olha o que o Felipe Martins relatava em 2020. Ontem, durante a cúpula do BRICS, o presidente Bolsonaro reiterou a sua determinação de lutar pela reforma de organizações internacionais como OMC e OMS para que prevaleça no mundo pós-fica em casa um sistema internacional pautado pela liberdade, pela transparência e pela segurança. Não podemos permitir que a comunidade de países seja guiada por tecnocratas desconectados das realidades nacionais, promotores de agendas próprias e supostamente porta-vozes de uma vontade universal, uma vontade global, né? Um governo global. Os interesses de cada nação é que devem guiar a atuação dessas organizações. Isso daqui não é 100%, óbvio que não é 100%. O que essas pessoas da esquerda esperam de um líder de esquerda? Mas veja quando essas pessoas criticam o que o Lula vem fazendo como um serviçal, como um cara submisso, como um vassalo. Eles querem... Você vê que essas pessoas discutem muitas coisas, que é o quê? É você colocar fim nessa ordem multilateral, que seria a ordem unipolar, atlanticista, como eles chamam, que seria o que é um multilateral. Você tem um organismo com vários lados diferentes dentro dele, ou seja, uma pirâmide, tipo a ONU, né? Vários lados dentro da ONU, vários países dentro da ONU. O que seria um multipolar? Pensa que ao invés de você ter uma ONU, você tivesse 10 ONUs, e cada uma dessas ONUs falasse em torno de um bloco. Então você tem vários blocos de tomada de decisão ao redor do mundo, o que tem a ver com a questão de respeitar a soberania nacional, a soberania da região. Quando você olha para o governo Lula, quando você olha para o governo Bolsonaro, quem está do lado da luta pela soberania nacional? Quem fez questão de deixar isso claro? Quando você compara o governo Lula e o governo Bolsonaro, assim, eles são diametralmente opostos. Eu até entendo quando a esquerda fala, não, a turma ali da direita, né, puxa saco dos Estados Unidos. Eu até entendo isso em certa parte, mas não é da forma, assim, uma coisa é você ter algum tipo de simpatia.
Eu acho que as pessoas têm simpatia. Outra coisa é você ser submisso. É você ser um vassalo. Isso é o Lula. É um negócio acrítico. É uma espécie de dívida de gratidão, né? Pelo apoio que o Lula recebeu em 2022. Teve muita gente que veio ao Brasil, né? Interessado em salvar nossa democracia. Então tá aí, você olha, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Você olha um governo, olha outro governo. E aí, se a gente não parar para analisar, tentar entender o que está acontecendo e nos manter aberto à possibilidade do mundo ter mudado, e os políticos também, acaba que ocorre no que está ali no Leonardo Coutinho, né? Pô, difícil aqui de entender o que está acontecendo. Cara, não é tão difícil de interpretar. Lula recebeu apoio do chamado mundo ocidental, né? Para poder disputar as eleições, salvar a democracia, e ele sabe onde ele pisa. Você olha o governo Lula, a maior parte das pessoas que estão lá em posição de destaque, ministérios, todas são alinhadas ao chamado bloco globalista. Todas, sem exceção. Você olha a composição de forças, todas estão nessa direção. Não é que o Lula não gosta mais do Maduro, etc., mas entre o que ele gosta do Lula e a dívida de gratidão que ele tem com o Biden, o Lula está em uma nova era. Uma nova era, nova era. Você vê que se adaptar um pouquinho o discurso, né? A forma como a gente fala, cara, é só mostrar o que o governo Bolsonaro fez, que você consegue, quem sabe, talvez quebrar um pouco da resistência em alguns setores no Brasil que olhavam o governo Bolsonaro como se fosse a coisa mais maluca do mundo. Obviamente, né, influenciados pelo que sai na imprensa brasileira, juntamente com a má vontade, que eu vou te falar, viu? O país para ter pessoas com má vontade para checar com seus próprios olhos o que foi a administração Bolsonaro. Mas vamos avançar. Vamos para as nossas eleições municipais. A assessoria de comunicação extraoficial do PT, a Globo, comenta ali, né? E toma mais uma checada, mais uma checada. Na Globo tá demais. Desde quando foi criado, né, o Notas de Comunidade, você vê, a Globo tá basicamente uma vez por mês. No mínimo, mas no mínimo. Assim, é um padrão. E antes disso, você nunca viu agência Lupa, Aos Fatos, Pública. Nunca, mas nunca. Estadão verifica, comprova. Eles nunca fizeram a checada nas fake news da Globo. É o mesmo Leonardo Coutinho volta. Essa análise agora eu concordo 100%. Ciro Gomes serve apenas como pretexto para a Globo News pedir votos para o candidato do PT em Fortaleza. Pelo visto, quem se perdeu não foi o ex-ministro Bravão. A situação da emissora é irreversível, a ponto de não conseguir mais sustentar nem mesmo um simulacro de jornalismo. Puxando já o gancho aqui em Fortaleza, é uma das cidades que ao final do dia de hoje, com fé em Deus, poderemos ver um candidato de direita mesmo, né, do PL, André Fernandes, como o novo prefeito. Ai, sabe, quero dormir e acordar com boas notícias. Porque quando for de noite aí pra vocês, já vai ser minha segunda-feira, eu já vou estar acordando, né? Eu espero acordar com bons resultados. Eu realmente espero, né? Fé em Deus. Aí tá aqui a checada, né? Mais uma vez a Globo News reproduz fake news. Ciro não se posicionou favorável a André Fernandes ou qualquer outro candidato no segundo turno destas eleições. O Ciro só falou que o PT não dá. Ele ficou uma posição crítica ao PT, mas não aderiu a ninguém. Mas a Globo precisa dar um jeito, né? De fazer campanha pro candidato do Lula. Essa nota aqui, eu censurei uma parte dela, porque cachorro que já foi mordido por cobra, né? Tem medo de salsicha. Eu sei o que aconteceu, o que eu sofri em 2022 em questões judiciais, mas eu não fico aqui chorando e lamentando. Eu falei, peraí, que isso aqui é muito similar ao que aconteceu, né? Não vou nem ler o que saiu na imprensa, porque eu fiz isso da outra vez. Eu ousei comentar a matéria da Veja, eu usei da RT no antagonista, e aí, meu Deus. Na época, atualmente é ministro, né? Na época era o advogado que entrou com a ação. Enfim, PCC. Bilhetes interceptados mostram indicações de voto em São Paulo. Vê só.
Comunicados da cúpula do PCC para membros e familiares foram encontrados em 5 presídios paulistas. Entre os comunicados, os policiais penais encontraram uma contraindicação, ou seja, a orientação para voto contrário à candidata Rosana Valen Santos, que é do PL, é a candidata de Bolsonaro. A mensagem foi localizada no dia 10 de outubro, já no segundo turno das eleições, na Penitenciária 2 de São Vicente. O comunicado assinado pelos detentos Raimundo Nonato dos Santos, conhecido como Terra Seca, e Dion Morfeu, ambos do PCC, afirma que Rosana Vale é considerada inimiga número 1 da facção na Baixada Santista, onde fica o estratégico Porto de Santos. O motivo seria o alinhamento com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, o Guilherme Derrite. Nessa nota, como está ali, né, em 5 presídios, eles acharam cartas, né, bilhetes, no plural. Pois bem, além da contraindicação referente a Rosana, foram localizados 4 comunicados com indicação de voto em alguém, não sei em quem, não sei, não quero tomar um processo. Os bilhetes manuscritos foram apreendidos em setembro, antes do primeiro turno das eleições. Enfim, o primeiro foi localizado no dia 11, na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, onde o Marcola esteve entre 2006 e 2019. O segundo foi encontrado no dia seguinte, 2 de setembro, no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros 4. Eu li isso daí, aí eu só fiquei lembrando, né, dos últimos dias, as notas que saíram sobre o PCC, sobre pessoas que estavam fazendo alusão ao salve. Salve, rapaz. Este é o Brasil. Bom, eu recomendo que vocês acessem essa matéria, leiam na íntegra, vejam as imagens dos bilhetes e reflitam, porque eu acho que teve um princípio de discussão, ele diminuiu bastante, mas ainda existe, sobre voto nulo. Em alguns locais, não sei onde, mas tiveram aí. Aí, lê essa matéria na íntegra e se questione, né, sobre essas pessoas que estão pregando voto nulo até hoje. São poucas, já reduziu bastante, mas ainda tem gente pregando voto nulo. Veja o que acontece no Brasil e veja a questão do voto nulo. Compare, para você ver até onde as pessoas estão dispostas a ir. Super, hiper, mega conservadores das redes sociais. Pegando aqui o gancho numa pessoa que, enfim, né? Não sei por que ela me vem à cabeça quando a gente tava comentando de outras coisas. Ex-CEO da empresa de Pablo Marçal pede votos para Guilherme Boulos. Merece ser apoiado. E aí? E aí, gente? Qual é a justificativa agora? Não, mas veja, mas aí não é o Marçal, né? Aí é o CEO da empresa dele. Sem citar nomes, Vilela critica quem usa o nome de Deus para angariar votos e pedir dinheiro. Afirma que é Boulos quem está mais alinhado com o que considera valores cristãos, como a luta por justiça social, respeito e amor ao próximo, como proposta para zerar as filas em hospitais e cuidar das pessoas em situação de rua. Vilela termina o vídeo dizendo que São Paulo não tem um candidato legítimo de direita e que o voto em Ricardo Nunes seria um voto no mais do mesmo. Então vamos de Boulos, né? Vamos de Boulos. O coach teve a oportunidade aí de deixar claro, né? Que ele estava lutando contra o comunismo e não, ele não quis lutar contra o comunismo. Se bem que ele falou que todo mundo é comunista, né? Então talvez justifique o seu voto nulo. Ai... Aqui é a charge que a Folha de São Paulo fez. E o Castanhon coloca ali um comentário para fechar, né? MTST, Lula, Alckmin. Agora o Boulos está vestindo a camisa do Marçal. E o Castanhon diz, né? Em breve, no Itaú, perto de você. Boulos que, inclusive, está recebendo apoio, né? De uma das herdeiras do Itaú BBA, né? A filha do Fernão Bracher. Curioso isso. Aí, dá uma olhada nisso daqui. Miriam Leitão, no final da noite de ontem, fez esse tweet. A campanha das eleições municipais de 2024 ficarão na história como intensa, surpreendente e desafiadora.
a entrada de Pablo Marçal com seus métodos agressivos. Desorganizou a disputa no primeiro turno de São Paulo. Enfim, é uma cidade. Quase não discutiu o programa, porque ficou em torno de cadeiradas e laudos falsos. Vamos cá. 2018, 2020, 2022. Fora o que aconteceu em Brasil em 2019, 2021 e segue acontecendo. Sem provas, sem indícios, sem nada, a imprensa brasileira trata a direita conservadora e o bolsonarismo como uma máquina de ódio, né, regada a fake news, desinformação, disparos em massa, tudo controlado por um gabinete do ódio. O Marçal não. Método agressivo. Não tem nenhum tipo de classificação como uma atuação antidemocrática. Ele só está sendo agressivo, ele não está sendo antidemocrático. Não tem fake news, desinformação. Não, é cadeiradas e laudo falsos. A turma da direita que segue se negando a pedir desculpa e fazer uma meia-culpa, principalmente os influenciadores, eles tiveram assim, um papel patético durante a cadeirada, porque eles omitiram tudo que o Marçal fez. Eles não explicaram o que o Marçal falou da Atena, porque não pode, né? Muitos deles se contradizeram em relação a 2019, quando eles celebraram o tapa que o Glenn deu, o tapa que Augusto Nunes deu no Verdivaldo, aí agora não pode mais. E aí eles vieram com a tese que, nossa, é porque foi o da Atena que deu a cadeirada, se fosse o Marçal estava preso. Aquela tese, não, o da Atena não vai preso porque é comunista. Dias depois, o Duda Lima tentou pegar o celular da menina em um momento do vídeo. Aí isso foi curioso também. Os jornalistas e influenciadores da direita que dizem lutar pela verdade, eles pegam 2 recortes totalmente diferentes e fingem que é uma linha temporal única. Um recorte é quando o Duda Lima tenta pegar o celular da menina, ele tá assim de trás, a menina chama ele é pra trás com uma risada maléfica e pega o celular. Isso foi um momento. E o momento que ele toma o murro do assessor do Marçal é outro. Não foi após tentar pegar, foi outra coisa. Só que aí o pessoal conecta uma coisa na outra para tentar justificar. Por mim, paulada bem dada. É isso aí mesmo, sabe? Já virou circo mesmo. Duda Lima que se vire, é adulto. Mas para mim isso mostra a hipocrisia. As pessoas estavam uma semana antes falando que violência não resolve, que tem que repudiar a todo custo. Quando acontece isso, olha. Eita passada de pano, meu Deus. A direita woke brasileira. Aí teve tudo isso. Aí vem o laudo. Sabe, nessa paulada aí, se a tese do... Nossa, se fosse direito estava preso, já tinha que ter rolado. Porque eu tenho certeza, se fosse alguma coisa ligada a Bolsonaro, meu amigo, tava preso Bolsonaro, Michele, até Laurinha já tava na casa para menores, já tava. Mas não. Sabe, é um tratamento totalmente diferenciado. Até o banimento, a censura que o Marçal sofreu foi diferente. Ele sofreu censura, mas não foi assim total, né? Não, pode criar outra conta aí. Só essa aqui que ficou meio bloqueada. Tá bom. Aí, nessa brincadeira, ele vinha anunciando desde o primeiro debate, quando ele insinua, né? Olha lá, que o cara, enfim. Aí ele passa todo o período eleitoral, faltando menos de 48 horas, ele publica um laudo que é fake do início até o fim. E ainda teve gente na direita fingindo que o laudo era de verdade. Quando já tava assim, óbvio, ainda tá, não, o suposto lado falso. Pô, peraí. Aí você fica olhando. Por muito menos, por uma acusação sem nenhuma prova, que inclusive Bolsonaro foi absolvido de maneira unânime, que foi o disparos em massa. Olha o caos que gerou. E o disparo em massa não existiu. Mas o laudo, na disputa mais importante do ano, que foi da cidade de São Paulo, contra o candidato do Lula, de boa.
De boa. Não tem condições de alguém no Brasil, de direita, que faça uma coisa dessa contra o Boulos, não se tornar inelegível. Não tem condição. Para mim, o Marcelo não tem mais nenhuma máscara para cair. Se ele não for tornado inelegível depois do que aconteceu, a sério, o pessoal, pelo amor de Deus, vocês têm que fazer uma fila, não é para pedir desculpa ao Bolsonaro, não. Vocês têm que fazer uma fila para trabalhar no circo como animador de torcida. Diante de tudo que está acontecendo. E aí você vê mais um comentário da Mileitão. Não, métodos agressivos, laudo falso, a Globo falando que a live do Marçal com o Boulos foi uma anistia, né? Uma bandeira branca, tudo tá diferente. Aí você vai vendo essas matérias, denúncia da Veja, o que tá acontecendo. Se você não consegue perceber que tem algo mais muito errado acontecendo, tu é muito inocente, ou tu é muito besta. Aí... olha outras coisas que rolaram. O Bruno comenta: aparentemente eu tive um comentário, né, uma crítica ao Pablo Marçal em seu Instagram removido. É este tipo de conduta que temos por quem diz lutar contra a censura e a perseguição da direita no Brasil? Que nada. Nunca foi pela censura, né? Nunca foi por liberdade. E nem foi ofensa, nada. Apenas citei, né, que ele deu um tiro no pé a fazer a sabatina com Boulos. E que não adianta limpar o leite derramado. Políticos precisam aprender que eles são os nossos funcionários e não o contrário. Aí, quem também teve um comentário apagado foi acho que é Pastor Vagnão. Apagou meu comentário por quê? Se não concorda com a live é punido? Pastor Vagnão, né, fez campanha ativa e convidou os cristãos para votar no Pablo Marçal. Você ainda colocou um vídeo falando que rapaz, é Deus que escolheu. Esse é o escolhido de Deus. É o escolhido de Deus. Sério, velho. Eu não sei o que passa na cabeça dessa galera. Eu não sei o que passa na cabeça dessa galera. Carlos Bolsonaro escreveu. Pra mim ele tá falando do Pablo Marçal. Ele fala assim, ó. O queridinho dos intergalácticos vai depor na Polícia Federal. Incrivelmente, não há uma notinha de rodapé com algo vazado e nenhuma indignação sua explicitada. Incrível. Mas ninguém sabe ser 100% sigiloso. Com Marçal, rapaz, nem um vazamentozinho teve. O queridinho dos intergalácticos, que não discute nada sobre o Brasil, somente colocando seu rabo acima de qualquer interesse, nunca é cobrado por nenhum, né, grande guerreiro de internet. Porque só os mais chegados a Bolsonaro sofrem buscas e apreensões e são presos, enquanto que outros que se dizem de direita são somente metidos em inquéritos, como se fosse algo com muito método para controlar o cenário de forma pensada. O queridinho dos intergalácticos faz parte da trama, expondo documento falso sobre adversário, e a ação que tinha contra ele é rejeitada. Rapaz. E obviamente não seria se fosse com outro. Então os intergalácticos silenciam mais uma vez e nenhuma cobrança novamente é feita. O queridinho dos intergalácticos, que diz que foi censurado na internet, mas sempre teve seus perfis ativos, até o momento de faz de conta e tudo depois voltou ao normal. É extremamente interessante ao sistema que o queridinho dos intergalácticos fique vivo até as eleições de 2026 e os motivos são óbvios. É tudo tão cristalino sobre o queridinho dos intergalácticos, o sistema e a flutuabilidade dos envolvidos que só não nota quem não quer. Quem quer o queridinho dos intergalácticos, fique à vontade. Uma coisa é certa, nada mais é por desconhecimento ou inocência. Algumas pessoas, comunicadores, políticos, eles só não deixam claro, 100% claro, os seus objetivos e interesses, porque eles ainda precisam do apoio dos apoiadores do Bozo. Né? Ainda não dá para descolar do Bozo sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. Ainda não dá para aplicar um Deltan Dallagnol. Ainda não dá. Mas é o plano. É o plano. Tem que ficar por perto. Senão não se elege para nada. É incrível, rapaz. O povo devia ter coragem de bater no peito e falar, cara, que a gente vai seguir por esse caminho. Bolsonaro, você segue por esse. E vida que segue. Sabe, o MBL tem mais honradez do que alguns grupos, que pelo menos rompeu de vez.
E o Nando Moura também. Rompeu de vez, deixou claro, estamos rompidos. E vida que segue. Não fica aí só, né, soltando a língua venenosa o dia todo, fingindo que nada tá rolando. Aí você vê o nosso grande governador de Minas Gerais, extremamente empenhado, né, em derrotar o candidato Lula. Nossa senhora, eu nunca vi um cara tão empenhado na eleição como o Zema. Tô sendo irônico, né, óbvio. O Zema não fez nada. Ele deu entrevista pra CNN pra falar de 2026. Não sei se como candidato, né, como vice ou como apoio a um candidato da centro-direita. Quem disse que tem que ser um candidato da centro-direita? É curioso, né, o Zema usar esse termo. Não, aqui é centro-direita. Ainda é mais curioso quando você tem memória política, quando você acompanha as notícias e você lembra que o Luiz Felipe Dávila, candidato do Novo em 2022, inclusive a Marina Helena ajudou na campanha dele, deu entrevista em nome dele para Infomoney, e quando eu a questionei, ela fugiu da pergunta e falou que eu devia perguntar para o Felipe Dávila. Ele escreveu um texto no Estadão falando que a direita inteligente, a direita sensata tem que se unir sem a direita chucra. E que nessa união tem espaço para a esquerda inteligente, não para a direita chucra. Aí você vê, né? Eu tenho para mim que essa centro-direita não tem espaço para a direita chucra. E eu tenho para mim que vocês são a direita chucra. Vamos ver até 2026, né? Até 2026, o grande governador Romeu Zema, que também nunca é cobrado por nada, né? O Zema não pode ser cobrado. Aí, Goiás, temos outro pré-candidato em 2026. Caiado atrai partidos de centro e da esquerda e tenta isolar candidato de Bolsonaro na disputa em Goiânia. Vamos unir a direita em torno do Caiado, né? Governador de Goiás, ex-presidente, tiveram embate em disputa que tem em 2026 como pano de fundo. Caiado tenta se desvincular de Bolsonaro após racha em Goiânia. Marçal provou que a direita não tem dono. Não foi o Marçal que provou. O Marçal não conseguiu fazer o que ele fez sozinho. O Marçal só fez o que ele fez com amplo apoio dos influenciadores bolsonaristas que não eram nada anti-Bolsonaro. Eu tô muito revoltado. Eu acho que eu sinto que eu não vou conseguir superar isso. Vai passar um ano, eu vou lembrar desse caso, sabe? Da ingratidão de algumas pessoas. Eu vou sempre continuar lembrando. O governador de Goiás acredita em pulverização de candidaturas em 2026. Sabe? O que vocês fizeram foi incrível, cara. Vocês conseguiram uma confusão gigantesca. E para nos conectar à democracia, olha o Caiadão. Grande Caiado. Saiba o que Caiado disse sobre a operação da Polícia Federal contra aliado de Bolsonaro. Sabe qual é o aliado? O Gustavo Gayer. Veja o Caiado, esse democrata. Caiado anda às turras com Bolsonaro e, consequentemente, com seu entorno, que hoje recebeu logo cedo a Polícia Federal em uma operação que atingiu o deputado bolsonarista Gustavo Gayer e os assessores de seu gabinete na Câmara. Às vésperas de um acirrado segundo turno, né, que tem um candidato do Caiado, que é o Mabel, contra o Fred, do PL, apertou Bolsonaro, Caiado não deixou barato e alfinetou. Com a PF batendo na porta, foi a primeira vez que Gaia acordou cedo na vida. Pena que não foi para trabalhar. Eu acho que o Gaia já acordou cedo na vida, sabe? Talvez até seja uma pessoa que não acorda cedo todo dia, mas alguma vez já acordou. E uma frase dessa, numa coisa dessa, acho que fala muito mais sobre o Caiado, sobre a pessoa do Caiado, sobre o caráter do Caiado, do que qualquer outra coisa. Você deve ter acompanhado um pouco desse caso, né? Eu tava vendo um relato do próprio Gaia, o Paulo Figueiredo. O pessoal colocou um recorte. Eu espero que seja verdade, sabe? Eu espero que o Gaia esteja mentindo. Sabe? Seria muito decepcionante. Ele falou lá, quando entrou na casa dele, depois entrou no quarto do filho dele. Eu espero que o Gaia esteja mentindo, de coração, porque é muito revoltante. Eu espero que o Gaia esteja mentindo, sabe? Porque é muito revoltante o que ele contou. Mas aí tá o Caiado, grande Caiado, né? Grande Caiado fazendo pouco do ocorrido. Enquanto o Caiado faz pouco do ocorrido, o Poder 360 diz que PF diz que deputados ou verbas parlamentares antes de ser deputado. Sim, antes de ser deputado.
A decisão do ministro, que autorizou a operação contra o Gustavo Gaia, afirma que a Polícia Federal colheu elementos informativos do desvio de recursos públicos para a prática dos atos antidemocráticos. O congressista, porém, tomou posse na Câmara em 1º de fevereiro de 2023, ou seja, depois do 8 de janeiro. Eu não consigo entender isso. Como assim, bicho? Como que ele financiou com verba parlamentar se ele só tomou posse em 1º de fevereiro? Não faz sentido. E o Poder 360 não soube explicar. Aí não ajuda, né? Vamos ver aí se a Globo, se a Daniela Lima traz os bastidores para nos explicar como isso foi possível. Alguém deve ter contado a história errado. Ai. Pegando o gancho aqui no dia 8, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ele quer a condenação de réu do 8 de janeiro que foi preso por erro do ministro. PL pressiona a Lira para pautar em novembro, agora, projeto que anistia os envolvidos no 8 de janeiro. Valdemar vai se reunir com o presidente da Câmara para solicitar inclusão de Bolsonaro. Deve ter essa semana a reunião. Querem pautar? O Lira vem dando sinais que pautaria. E deve ter umas 3 semanas, quando a gente comentou sobre o assunto, que ele entrou na pauta e que ele saiu, eu falei em vídeo. Pessoal, volta no vídeo. Eu não peguei o recorte não, mas se você voltar no vídeo, você vai ver. Eu falei, volta lá no vídeo. Eu falei assim, ó. Não passou, pediram vistas, mas de boa. Os deputados sabiam disso e fizeram de propósito. O objetivo da Carol de Tone naquele momento era colocar em pauta para pelo menos tentar ler o relatório, porque faz parte do rito. Tem que botar, tem que ler o relatório para dar o parecer, aí ver se entra votação ou não, e o pessoal pode pedir e tem ali o visto procedimental até entrar em pauta. Então meio que já estava esperado, que são as 2, 3 semanas. É tipo o que aconteceu com o pacote anti-STF. Os governistas também pediram vista, a Carol de Tone foi lá e pautou. Veja que essa questão do judiciário também está na CCJ. Olha a importância da CCJ, que caiu nas mãos do PL. Por quê? Porque o PL tem a maior bancada. Primeiro ponto. Segundo ponto, porque o PL estava no bloco que venceu a disputa para a presidência da Câmara. Não basta estar no bloco vencedor, tem que ter a maior bancada. Eu falei isso porque eu sabia que estava essa matéria na sequência. E você vai ver que eu falei isso lá atrás no vídeo. CCJ da Câmara deve votar projeto que anistia envolvidos no 8 de janeiro na semana que vem. Ou seja, agora, principalmente terça-feira. O deputado Rodrigo Valadares, relator do projeto, já apresentou seu parecer e foi concedido o período regimental de vista para os parlamentares poderem analisar o projeto. Separada essa etapa, o caminho para a votação está livre. Apesar disso, integrantes do PT ainda tentam evitar a votação. Essa matéria tem 2 parágrafos com informações novas que eu não sabia e coloca os intergalácticos em uma posição ainda mais frágil. Olha que curioso, informações importantes sobre o projeto da anistia. Olha só, a presidente da CCJ é a Carol de Tone, tá? Isso a gente sabe. Que tentou fazer o projeto andar. A gente também sabe disso. Só que, no ano passado, antes da Carol comandar a CCJ, quem relatava o projeto era Sâmia Bonfim. E deu um parecer contrário. Mas como assim? Mas peraí. O relatório favorável, a turma do dia 8, o cara que foi, rodou os jornais, foi nas TVs, fez um bom embate, uma boa explanação, deu uma enquadrada linda no Otávio Guedes da Globo News, falou muito bem na CNN, é o Rodrigo Valadares. Aí, esse relatório da Sâmia Bonfim, por que caiu na mão do Rodrigo Valadares? Por que caiu? No comando da CCJ, Carol de Tone mudou quem faz a relatoria e escolheu o Rodrigo Valadares, que alterou o teor do parecer para fazer com que o texto avance e a anistia seja concedida. Há também a expectativa de parte da Câmara de que o projeto seja mudado novamente, seja na CCJ ou no plenário, para incluir
a reversão da inelegibilidade de Bolsonaro. Tem uns deputados inúteis. Melhor perder de pé do que ganhar de 4. Você quer de que ter comissão? Pô, de que adianta? Se você sabe trabalhar, ela adianta. Se você sabe trabalhar, a comissão adianta. Ainda que você não tenha a maioria até 2026, nesse período eleitoral, né? nesse ciclo eleitoral, no próximo, a depender da nova configuração, muita coisa pode avançar. Eu espero que a anistia avance ainda agora. Mas outros projetos, eu acho que agora, com essa mudança, por exemplo, eu ouvi da boca do Felipe Barros que, após essa disputa, ele quer ver se ele consegue entrar de cabeça aí, ou na CREDEM ou na Comissão de Defesa, para pegar e começar a debater o projeto de soberania nacional para dar um enquadro em todas essas ONGs globalistas, porque, além de travar o desenvolvimento do Brasil, eles também apoiam a censura. Então o Felipe tá olhando com isso daí, olhando com bons olhos. Gente, não tem cenário do... não, os deputados estão numa situação delicada. Não tem situação delicada. Eles foram eleitos para isso. A gente tem que começar a debater de forma séria o que acontece. O parlamentar, ele tem obrigações, que é trazer resultados. Se ele acha que ele está falando alguma coisa que pode gerar algum tipo de desgaste para ele, ele que explique para a população que não tem a obrigatoriedade de saber qual é o jogo. Agora, deixar de fazer o certo para ficar bonito na fita, porque as pessoas vão distorcer ou vão criar narrativa que não condiz com a realidade, não pode. Não pode. Sabe, essa notícia nos mostra a importância de ter a maior bancada, ter estado no bloco vencedor, o que você pode fazer enquanto presidente de uma comissão, mostrando o tipo de matéria que é relatada dentro da CCJ, até puxei a questão do judiciário, e olha a mudança de relatorias. Assim, a turma da direita tem que começar a trabalhar, tem que começar a encher o saco, tem que começar a ficar ali no entorno em busca, tem que pedir. Às vezes eu acho que é o seguinte, às vezes eu acho que tem uns deputados que ele quer estar em casa, né, fazendo live, e aí do nada o telefone dele toca. Ele deixa tocar 3 vezes, que ele é artista não tem na primeira chamada, né? Deixa tocar 3 vezes pelo menos, ele tá aqui na mão. Deixa tocar 3 vezes, alô. Não, o deputado tá com tempo, ele tá nu, sabe? Tá nu assim, tomando banho de sol pela manhã. Tô meio ocupado, mas diga aí, né? Tem que se fazer de importante. Vossa Excelência, eu estou ligando para você para lhe oferecer uma secretaria. Não sei se eu quero. Parece que esse que o deputado quer. Ele quer receber a ligação do cara. Eu tenho um cargo aqui para te dar, tu quer? Olha, aí tem aqui uma indicação para o TCU. Nobre deputado bolsonarista, você quer indicar? Não é assim que vai acontecer. Entre em campo e vai trabalhar. Entre em campo e vai trabalhar, cidadão. Vai entregar resultado. Eu tava conversando lá na live do canal secundário sobre a ocupação de espaço, que foi um insight que me veio na cabeça ouvindo uma live do Ebert falando sobre isso, de disputa secreta e tudo mais. E aí eu falei pro pessoal, falando o seguinte, gente, se dessem pra vocês a caneta suprema, você pode nomear quem você quiser. Aí eu fiquei questionando comigo mesmo, rapaz, se for pra nomear alguém pra o Ministério da Educação, né, pra salvar a educação brasileira, quem é que eu posso indicar? Aí o que é que vem na minha cabeça? O Carlos Nadalim, a Ilona Bex-Hazy, o Fábio Gomes, que era da Selfie Nadalim. Aí lá na live o pessoal falou da Ana Campaiolo. Eu não tenho mais nenhum nome pra colocar. Não é a área que eu me aprofundo. Sabe assim, a gente fala, porque até pra você ocupar espaço você tem que ter nome. Você tem que ter um banco de reserva bacana, bonito. Você fala, não, velho, o nome meio que ele se faz, o nome meio que ele se impõe. A população já pede o nome, não sabe nem porque tá pedindo nome, é porque é meio que consenso. Aí eu comecei a debater com o pessoal, quais são os caminhos que normalmente faz com que alguns nomes apareçam e comecem a conquistar espaço. Quando você vê o Nadalim fez um trabalho dessa questão muito mais propositivo até do que embate ideológico, de mostrar realmente resultado concreto, né? As crianças que estavam na escolinha, você falava, rapaz, me lendo aqui em 3 idiomas diferentes, que viagem é essa, Nadalim? Sabe, um trabalho baseado em evidência e tudo mais. Então o pessoal vai conhecer o Nadalim por um trabalho bem propositivo. Aí Luna vem a reboque. Vamos pegar outra pessoa. Benê Barbosa. Esse aí todo mundo conhece. Você pode não gostar dele.
Mas o Benê Barbosa é referência na questão de defesa. Por que ele é referência? Porque ele se dedicou a estudar aquilo. Aí promove evento, vai, caça entrevistas, entra no embate ideológico, né? Então ele polariza com o outro lado. Essa polarização é importante porque para você rebater o petista, você ganha destaque. É através dessa polarização política e você vê que a partir do momento que a direita para de polarizar com a esquerda e começa a debater muito só judiciário, a gente meio que não tem uma certa renovação, criação de novos nomes. Vamos pegar um tema recente, que vários nomes apareceram. O período do Fica em Casa. Zé Balos, Cardoso, né? O Zimmermann. Você pega ali o que aconteceu. Jornalistas também diversos estavam batendo ali, tinha o consenso, o que o pessoal falava, e aí você via que tinha uma galera que tava, não, olha só, trazia na técnica, nos argumentos, não, é isso daqui, usando, né, inclusive a própria carteirada, eu sou médico, eu sei do que eu tô falando, e tava lá. Então polariza com o consenso da Natália Pasternak, do jornalista da Globo, do Átila, e o cara do lado de cá, e vai indo, com teses, artigos, tudo mais, vai a evento, participa de coisa no Senado. Passado esse período, as pessoas ficaram conhecidas, porque eles participaram do debate público. Então, quando se pensa, agora o cara fala, pô, vamos colocar lá o doutor Francisco. Rapaz, esse bicho é bom. Eu gosto do doutor Francisco. Pô, esse bicho é brocador. Ele fez o nome dele. Ele fez o nome dele ficar conhecido. Não foi de forma aleatória. Ele tem também os seus próprios méritos. Tudo na vida tem um fator sorte, né? Às vezes você tá no lugar certo na hora certa. Mas eu também tenho que fazer por onde? Então o pessoal fala, reclama, mas no final do dia, cadê a ação de vocês, meus jovens? Vamos trabalhar. Tem que começar a entregar mais resultado. Postar vídeo de internet com marca d'água, já deu. Vamos trabalhar, deputados. Vamos trabalhar, a vida é dura. E o que tem aí para hoje é o que tem para hoje, foi o que a população escolheu. São os 503 deputados que a população escolheu, do jeito que a população escolhe, no sistema horrível que é o Brasil, mas essa é a realidade. Ou encara de frente a realidade, ou vai ser esse chororô dia sim, dia também. Conselho Nacional de Direitos Humanos pede à PGR responsabilização criminal de Bolsonaro e ex-ministros por gestão no Fica em Casa. Esse é o Brasil do Lula. Loop infinito. Parece que continuam a se achar crime de Bolsonaro e resolveram voltar com as narrativas. Vamos pedir responsabilização de prefeitos e governadores? Não, Elisa, não vão. Não vão, Elisa. Não fica perguntando, não. Olha o Brasil de Lula. Lobista diz que ganhou 19 milhões com decisão do STJ em processo da JIF, a holding dos irmãos Batistas. Em um dos diálogos do dia 29 de abril de 2020, Anderson cita um processo da ministra envolvendo a disputa de 600 milhões e diz que, pelo caso, teria faturado 19 milhões do cliente. Mais um cliente feliz. Naquele dia, a ministra havia proferido decisão favorável a uma das partes. O caso tratava de uma disputa empresarial do grupo JF sobre a Eldorado Celulose. Um grupo de Mato Grosso do Sul tentava anular no Tribunal de Justiça do Estado aquisições da Eldorado que diluíram sua participação acionária na empresa. Questionada, a JF disse que ganhou o processo por unanimidade na segunda sessão do STJ e que nunca autorizou qualquer terceiro não constante dos autos a representá-la. A ministra afirmou em nota que sua decisão teve como base o contrato entre acionistas que estabeleceu o furo para as questões judiciais e disse que já colocou seu gabinete à disposição para contribuir com as investigações sobre suspeitas de venda de decisões por assessores. Com certeza vai tudo ser elucidado. O inquérito já foi para o Supremo, então eu tenho certeza que a gente vai saber e tudo vai ser elucidado, sabe? Sem dúvidas. Tudo vai ser resolvido. Procuradores fazem coquetel em Palácio no Rio de Janeiro com patrocínio de bancos. O evento é patrocinado por bancos privados, grandes empresas e entidades com processos judiciais. Eu coloquei isso daqui, eu não sei. Eu só achei essa notícia bonita e resolvi colocar na sequência. Ministério Público Federal, mais uma na sequência de Justiça e Bancos,
cobra do Banco do Brasil reparação por apoio à escravidão. Quanto? 1,4 trilhão. 1,4 trilhão. De onde que vai tirar esse dinheiro? Eu não faço a mínima ideia. Eu não faço a mínima ideia de onde o Banco do Brasil vai tirar 1,4. Eu não faço a mínima ideia. Sabe? Não vai, esse dinheiro nunca não vai ter. Assim, é louco. É curioso, sabe? 1,4 trilhão e o pessoal ainda leva a sério algo assim. Beleza. Falando em bancos, aí você vê essa notícia, né? Você fala, o que isso aqui tem a ver com bancos? A priori não tem. Só que esse evento tem um banqueiro muito importante. Folha Lead, que é o grupo do Dória, e o UOL promovem conferência em Londres para debater economia e sustentabilidade. Lembrando que a família aí que é dona da Folha de São Paulo, né? Folha da Manhã, que é o CNPJ, também é dona aí de um grupo financeiro, né? Não sei como é que se classifica, mas é um grupo financeiro bem grande, que cresceu muito no Brasil. Enfim, esse evento, quem vai participar dele é o nosso glorioso Roberto Campos Neto, que segundo o Estadão, a passagem que ele vai para lá paga com dinheiro público. Mas ele não só vai para esse evento, vai para outros também, né? Então é justo. Mais um daqueles eventos que especialistas se reúnem fora do Brasil para debater o que é melhor para o Brasil. Enquanto isso, quem vive as dificuldades reais por aqui assiste de longe. Aí falando nele, Campos Neto ganha pelo 3º ano prêmio de melhor banqueiro central. Melhor para quem? Melhor para quem? Né? Tô ali mais com o Arthur, né? Prêmio Lacaio do ano. Concorreu com Lula. Fez tudo ao que interessa os oligopólios. Quem perdeu? O povo. Julho, agosto do ano que vem, quando passar o período de quarentena dele, que ele tem que ficar 6 meses sem trabalhar, quando o Robertinho tiver com sua carteira de trabalho assinada, pegando ônibus, vocês vão ver a empresa que ele vai trabalhar. Aí vocês vão lembrar de tudo que a gente falou desse cidadão. Aí vocês vão lembrar de tudo que a gente falou desse cidadão. Aí olha que curioso. Olha quem parabeniza. Grande ministro Dilma Mendes, decano do Supremo. Parabéns, Campos Neto. Parabéns, Campos Neto. Se esse prêmio aqui não chama a tua atenção, eu acho que um elogio como esse deve chamar, né? Se questione, né? O que é que o Campos Neto foi fazer aí? E olhando para trás, é o que eu falo para vocês, né? Tentando reentender algumas coisas do governo Bolsonaro. Eu não acho que Bolsonaro é um especialista em bancos. Eu acho que aqui foi a típica decisão que, sabe, quem tomou foi o Guedes. Tipo quando o Guedes quis colocar o Levi no BNDES, que Bolsonaro bateu o pé, falou, não vai, não coloca. Lê como foi, o embate de Guedes e Bolsonaro pro Levi. E Guedes falou, se não for o Levi, eu vou embora do governo. Aí Bolsonaro falou, tá bom, velho, bota aí. Agora sim, se fizer arte, tá na sua conta. E o que aconteceu com o Levi? Foi demitido. Ele fez alguma arte, né? Por isso que eu falo, o governo Bolsonaro não deu certo porque Paulo Guedes... Não, Paulo Guedes tem várias qualidades, mas deu certo por causa de Bolsonaro. Dá uma lida, vai lá, relembre como foi a nomeação do Levi pro BNDES. Pra mim foi por esse mesmo caminho que o Roberto Campos chegou onde chegou. Lucro dos grandes bancos deve crescer para 28,4 bilhões no 3º trimestre. Deve ser por isso que Campos Neto tá ganhando prêmio, né? O Brasil indo pro buraco e os bancos lucrando mais do que nunca. Parabéns, Lula. Parabéns, realmente. Grande líder do Brasil democrático. Vou deixar para comentar as notícias do Lula. Não sei se vai dar para comentar amanhã. Tem cara que hoje, por questões aí de eleição, vai juntar um monte de notícias pra gente falar aí dos desfechos. Fortaleza, Belo Horizonte, Belém, Goiânia, Cuiabá, Porto Alegre, São Paulo, enfim, Niterói, né? Lá o Jordi, até a cidade que a gente falou pouco nesse segundo turno. Falei uma vez, eu acho que muito. Niterói tem o Jordi, a última pesquisa que saiu, vi ontem, tava empatado, né? Tecnicamente, meio que mais com o Jordi atrás. Vamos ver como vai ser o desfecho, né? De todo esse processo eleitoral. Algumas matérias da imprensa colocavam notícia assim, ó. Direita sairá mais forte, porém dividida. Porque eu acho que não, a divisão que eles estão falando é uma divisão que sempre existiu, só agora fica bem claro, né? Tava todo mundo ali meio quieto, debaixo do guarda-chuva de Bolsonaro. Agora você tem um Caiado da vida, você tem um Zema, tem uns espertinhos, né, que estão
recalculando sua rota já mirando 2026. Vou mandar o vídeo do Rui Costa lá no Telegram, link tá sempre na descrição. Não fique com a mente engessada para entender o que está acontecendo. O Lula só se tornou um capacho do globalismo, né? O tempo muda, Lula muda também. E eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar mais, passa também no canal. Tem um Antônio Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpai.com/br. E se eu não me engano, amanhã, segunda-feira, eu acho que volta a... Volta não, começa a última etapa do IBEST. Enfim, né? Vamos lá pro nosso bicampeonato. Grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.